Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Te Pego na Saída de 2017. Vamos para mais um resumo. É o último dia antes das férias de verão e a escola virou um caos completo. Os alunos estão tão animados que passam dos limites, implicam com segurança e ignoram quase todos os professores. Só existe uma exceção, Ron Strickland, o professor de história, um sujeito sério e respeitado por todos justamente porque ninguém ousa enfrentá-lo. Quando alguns alunos destrói um taco comemorativo, ele dá uma bronca firme e manda todos voltarem para as salas. Do outro lado dessa bagunça está Andy Campbell, professor de inglês. Ele é calmo, educado e incapaz de levantar a voz, o que faz dele o oposto perfeito de Strickland. Enquanto os dois circulam pela sala dos professores, é possível ver o clima estranho daquele lugar. Colegas reclamam, um professor completamente perdido tenta até pegar coisas que não são suas, mas basta Strickland desaparecer para tudo ficar em silêncio. Ele pede ajuda para usar a máquina de café e Andy, tentando manter a paz, se oferece. Ao entrar na sala, Andy vê que alguém escreveu um insulto contra ele no quadro, sugerindo algo ofensivo de teor homofóbico. Ele tenta corrigir a situação, explicando que isso pode ferir colegas como Blake, que é gay, e todos descobrem que foi justamente Blake que escreveu a frase sem imaginar o peso dela. O dia já está tenso porque vários professores podem ser demitidos a qualquer momento. Holly, a psicóloga da escola, comenta nervosa que 2 professores de inglês já foram desligados, e sem perceber admite que lida com substâncias fortes para se manter acordada. Andy ainda precisa lidar com sua vida pessoal. Sua esposa está prestes a ter um bebê e sua filha mais velha depende dele para o número de dança do concurso escolar. Em meio a tudo isso, Andy encontra um aluno no banheiro se comportando de forma totalmente inadequada. O garoto não demonstra o menor constrangimento e continua encarando o professor, irritado por ter sido interrompido. Miss Money entra no banheiro após ouvir a discussão, vê a cena e fica atônita. Andy tenta explicar que apenas o flagrou, mas a situação só aumenta sua sensação de perda de controle. Mais tarde, Strickland pede ajuda a Andy para configurar seu videokey. Andy tenta recusar, mas no exato momento surge uma armadilha feita pelos alunos, um balde de tintas prestes a cair. Strickland puxa uma faca, não para ameaçar ninguém, mas para cortar a corda que acionaria o mecanismo. Ele evita que Andy seja coberto de tinta, mostrando que apesar do jeito rígido, sabe reconhecer quando alguém precisa de ajuda. Na sala de aula, a tecnologia ultrapassada complica tudo. O videocassete não funciona e as fitas antigas emperram. Andy sugere liberar os alunos mais cedo, mas Strickland recusa imediatamente. Para ele, ninguém sairia enquanto metade da turma ainda confundisse a guerra civil com uma briga de super-heróis. Logo, Andy descobre o problema. Um aluno estava desligando a TV usando o celular. Strickland perde a paciência, toma o aparelho e o destrói sem hesitar. Depois, coloca um documentário e pede que não atrapalhe mais o andamento da aula. Mesmo assim, os alunos seguem fazendo bagunça. Uma garota entrega seu celular para Ney e ele usa o dispositivo para desligar tudo de novo. É o estopim. Strickland explode de vez, sai da sala e volta segurando o machado. Sem tocar em ninguém, ele desfere golpes violentos na carteira de Nelly até destruí-la, deixando a classe inteira em choque. Antes de sair, adverte Andy a não contar nada ao diretor. Quando chegam ao diretor, o ambiente está ainda pior. Os alunos passam o dia atormentando o homem. O diretor exige saber quem destruiu a carteira e afirma que um dos 2 professores será demitido. Pressionado e com medo de perder o emprego, Andy aponta para Strickland e relata o acontecido. Logo depois, arrependido, tenta pedir clemência, mas já é tarde. Strickland é demitido imediatamente. Strickland encara Andy com a calma de quem já tomou uma decisão. Ele afirma que vai lutar com Andy no estacionamento depois da aula. Não era uma discussão simbólica. Ele promete derrubá-lo de verdade e só parar quando um dos 2 cair inconsciente. Andy entra em pânico com a ideia de ser completamente esmagado, mas Strickland não demonstra o menor interesse em desculpas ou justificativas, nem mesmo quando Andy tenta explicar que precisa estar no concurso de talentos da própria filha naquele mesmo dia. Na aula seguinte, Andy mal consegue segurar o giz. Ele treme sem parar. A escola inteira já comenta a briga e os rumores sobre Strickland só pioram tudo. Alguns alunos dizem que ele já fez parte de gangues pesadas. Outros juram que ele foi uma força especial ou até policial e que teria derrubado um criminoso no braço. Para Andy, nada daquilo importa. O resultado é sempre o mesmo. Ele está condenado. A psicóloga Holly tenta ajudá-lo sugerindo uma estratégia absurda: deixar Strickland dar um único soco e fingir desmaio. Já o professor de educação física garante que essa parte não será necessária, porque um golpe de Strickland já seria o suficiente para apagar Andy de verdade. Andy até pensa em conversar com Strickland, mas desiste assim que o vê de longe. Procura então o segurança da escola, que confirma não ter poder para impedir nada, só poderia ajudá-lo depois, quando a luta já tivesse acontecido. Miss Money, sempre com uma visão exagerada das coisas, ainda incentiva Strickland a usar uma faca em vez de soco.
poucos, como se fosse algo simples. Ela diz, sem qualquer filtro, que ele deveria cortar Andy de cima para baixo. Tentando resolver a situação de outro jeito, Andy procura Neil e tenta convencê-lo a assumir a culpa pela carteira quebrada. Neil até topa, desde que ganhe um MacBook Pro. Andy tenta impor limites usando o responsável do garoto como ameaça, mas Neil revela que seu responsável é justamente Strickland. Desesperado, Andy corre para comprar o notebook. No estacionamento, ele esbarra com a esposa. Como ela o vê fora da sala antes do horário, conclui que ele foi demitido de novo e desabafa que ele sempre deixa tudo desabar por cima dele. Para não aumentar a tensão, Andy inventa que estava comprando um presente caro para ela. A filha também chega cheia de novidades, mudou música e figurino do número de dança por causa de uma colega que vive zombando dela. Andy tenta resolver tudo rapidamente, então corre outra vez para comprar o MacBook com o pouco de dinheiro que restou. Até o vendedor conhece o caso. A luta dos professores virou assunto da cidade. Andy entrega o notebook ao garoto e os dois vão ao diretor para apresentar uma nova versão da história. Dizem que Strickland não teve culpa no incidente e não deveria ser demitido. Se Andy retirar seu depoimento inicial, Strickland volta automaticamente ao quadro de funcionários. Holly chama Andy com urgência para a academia, onde ele encontra Strickland. A psicóloga tenta promover um acordo entre eles. Andy explica que o colega continuará empregado, o que teoricamente deveria encerrar o conflito. Mas nada muda. Strickland continua decidido a lutar. Ele deixa claro que não faz questão do emprego e que o motivo é outra coisa. Andy tenta entender por que ele investir tanto numa briga que custou tão caro para ele resolver. Strickland explica seu raciocínio. Naquela escola, ninguém sofre consequências. Os alunos passam o dia fazendo o que querem e professores como Andy, que ele considera convenientes demais, acabam reforçando esse comportamento. Para ele, aquela luta é a primeira consequência real que alguém pagará ali. E quem vai pagar é Andy. Strickland ainda avisa que, se Andy tentar fugir, isso só vai piorar. Ele pode encontrá-lo a qualquer momento, até na porta de sua casa. Tomado pelo desespero, Andy liga para o serviço de emergência e tenta explicar. A atendente, sem entender a gravidade, pede para refletir e logo toda a equipe está rindo dele, dizendo que ele é um homem adulto e deveria aceitar que vai apanhar como tal. Em sala de aula, tomado pela frustração, Andy desabafa que sua vida e aquela escola estão em ruínas. Antes que termine de falar, uma das armadilhas dos alunos é acionada. Um laço prende sua perna e o arrasta pelo corredor, puxado por um cavalo, deixando-o coberto de tinta. O professor de esporte também é atingido e acaba tão sujo quanto ele. Cansado de ser o cara bonzinho da escola, Andy decide que não vai mais ser o professor paciente de sempre. Sua nova ideia é extrema. Ele pensa em plantar metanfetamina entre as coisas de Strickland e chamar a polícia. O professor de educação física fica horrorizado, achando tudo covarde demais. Ele comenta que, pela raiva acumulada, Andy até tivesse chance de lutar de verdade. Para testar isso, dá um soco no rosto de Andy e o pobre professor mal consegue segurar o choro. Depois desse teste nada animador, os três concluem que plantar substâncias ilícitas talvez seja mesmo a única opção, mesmo sendo um plano completamente absurdo. Holly admite que mantém metanfetamina em casa, mas como não podem buscá-la, informa que precisarão comprar diretamente com o fornecedor mais acessível da escola, o próprio Neil. O garoto, percebendo a vantagem, agora exige também um iPhone. Andy, já no limite, ameaça perder a calma de verdade. Diante disso, Neil reduz a oferta e diz que só tem mole. Andy nem sabe o que é, mas paga mesmo assim. No corredor, Andy tenta se esconder de Miss Monity dentro de um armário, mas o espaço é pequeno demais para ele. O caos na escola continua. O carro do diretor foi vandalizado e empurrado para dentro de um hall de entrada. Logo em seguida, o diretor é chamado ao alto-falante para ir à sala dos professores. Aproveitando a confusão, Andy invade a sala e coloca discretamente um saquinho de comprimidos entre as coisas de Strickland. Do lado de fora, o trio que acompanhava o plano observa ansioso enquanto a polícia chega com cães farejadores. Porém, nada é encontrado e os agentes vão embora sem suspeitar de nada. Holly, estressada, decide acender um cigarro para relaxar. Andy toma o cigarro da mão dela e corre para a sala de aula, mas chega tarde demais. Strickland já está lá, com o machado na mão, e informa de forma direta que sabe tudo sobre a tentativa de incriminá-lo. Numa última tentativa de se salvar, Andy dá uma tragada no cigarro e liga para a polícia, fingindo que Strickland está armado e perigoso. Os agentes revistam a bolsa de Strickland e encontram a substância, mas ele confirma que o saquinho pertence a Andy. A discussão termina quando Strickland perde a paciência e manda os policiais se virarem. No fim, os dois são presos. Na delegacia, Andy liga para a filha e admite que não poderá chegar ao concurso. Na cela, ele acusa Strickland de ser o responsável por toda aquela bagunça. Logo depois, Andy se aproxima de um homem enorme e careca e sussurra um plano perigoso em seu ouvido. Ele afirma para o Brutamontes que Strickland o chamou de covarde gordo e disse que o tratava como cachorro obediente. Quando retorna ao professor de história, Strickland finalmente admite que passou dos limites e cancela a luta. Andy faz o sinal combinado e imediatamente o careca avança contra Strickland, que o derrota sem esforço e o finaliza com um mata-leão. Em segundos,
Strickland percebe que foi Andy quem armou tudo. Por causa disso, a briga entre os dois continua valendo. Pouco depois, ambos são liberados. Os policiais descobrem que as suspeitas substâncias eram apenas comprimidos de aspirina. Andy corre para a reunião com o conselho escolar. Lá descobre que Holly, o professor de esportes, e Miss Monet já foram demitidos. Agora decidirão o futuro dele, mas o deixam esperando por muito tempo. E como Andy não pode se atrasar mais por o concurso da filha, ele simplesmente invade o gabinete. É então que descobre algo ainda pior. O conselho não precisa ouvi-lo, pois já atingiu o limite de demissões de professores veteranos. A partir de agora, cortarão recursos não funcionários. Indignado, Andy questiona que vão retirar livros, laboratório de informática, como ele poderia ensinar assim. Ele enfrenta a equipe diretiva, ameaça verbalmente os superiores e sai correndo para tentar chegar ao concurso, mas mesmo assim não consegue. A filha interrompe a apresentação e foge chorando. Andy a encontra nos bastidores e a acalma e a incentiva a voltar ao palco. Ela revela que criou uma nova versão da música, com letra própria e cheia de palavrões direcionadas à colega Trisha, que sempre a humilhou. Embora nada adequado, Andy apoia a criatividade dela. A menina volta ao palco e canta até mesmo quando desligam o som. Os alunos que sofriam bullying aplaudem e a mãe também se orgulha, ainda que saibam que aquilo provavelmente terá consequências da escola. Agora é a vez de Andy. Ele faz uma entrada impressionante e avança determinado até o centro do pátio. A multidão o recebe como um herói. Strickland o observa com um sorriso satisfeito. Toda a escola aguarda o confronto. Strickland atinge Andy na cabeça com o primeiro golpe, derrubando no asfalto, mas Andy levanta. Os dois trocam golpes desajeitados. Andy chega a morder a perna de Strickland para escapar. Em seguida, Strickland o ergue e o joga no chão com força. Andy tenta usar tudo ao seu redor como arma improvisada, um grampeador, uma raquete, mas sempre acaba levando a pior. Em determinado momento, os dois invadem o banheiro e Andy cai justamente sobre o aluno que, desde cedo, segue em comportamento inadequado. A luta continua caótica. Andy esquiva bem, mas seus golpes são fracos. Então ele toma uma atitude desesperada, puxa a orelha de Strickland com força, fazendo o professor perder o controle por um instante. A briga invade até o carro do diretor. Andy usa um extintor e consegue nocauteá-lo, mas a celebração dura pouco, porque Strickland acorda e devolve o golpe na mesma hora. Apesar da rivalidade, Andy lembra que sua esposa está em trabalho de parto. Strickland, mesmo machucado, pega o colega e o leva ao hospital sem hesitar. Andy agradece, dizendo que ele quase o matou, mas que, ainda assim, foi um gesto importante. A luta se torna notícia nacional. Dois professores brigando fisicamente viram símbolo de crise nas escolas. No hospital, Andy admite à esposa que foi demitido. O bebê nasce saudável e a filha passa a ganhar fama por causa da apresentação ousada. O diretor aparece no churrasco da família e informa que, graças à repercussão, Andy e Strickland viraram heróis do povo. Ele convida Andy a voltar ao colégio. Andy aceita, mas apenas com a condição de recontratarem também Holly, o professor de esporte, e Miss Monet. De volta à escola, Andy anda pelos corredores com a mesma imponência que um dia viu em Strickland. Agora, os dois dividem o cenário como rivais que finalmente se respeitam. A moral da história nos mostra que, quando ninguém assume responsabilidade, tudo desmorona, e que enfrentar seus próprios limites pode transformar até o mais inseguro dos adultos. No caos da escola, Andy descobre que firmeza e coragem não nasce da força, mas das escolhas que fazem quando tudo parece perdido. Dito isso, minha nota para o filme é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.